Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos, mais uma live, mais um assunto a ser comentado. Vamos falar de hoje menos ódio, mais amor, que tem a ver, com o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Que mais adiante vamos ler alguns parágrafos desse capítulo. Mas sempre a gente aguarda um pouquinho, para que os amigos e as amigas vão chegando. A Nis Souza, boa noite, Nis, a primeira, seja bem-vinda. Vera Lúcia, a Flor, a Nessi já chegou aqui, a Nessi Define, a Vera Lúcia, como eu falei, a Maria Vilma Cavalcante, a Carmen Pontes, a Carminha, minha querida, a Maria Silva, nossa Mary, a Francine, Marishima sempre presente também, a Solange Moraes, a Isabel Cardoso e a Xinga Raquel de Moraes, as duas irmãs, a Xinga e a Raquel, sejam bem-vindas. A Alessandra Pinheiro, minha amigona, a Maria Câmara Dias, a Délia Pellegrini, seja bem-vinda, Elisandra Conceição, a do Nordeste, a Alessandra Pinheiro, já falei, a Margarida Pinto, minha amiga querida, Felipe Paiva Dipe, meu sobrinho querido, seu Florindo Gasparini, meu irmão do coração, a Olga Queiroga, a Edith Godofredo, a minha irmãzinha querida, a Valde Souza, a mãe do aniversariante da semana, nossa Ferreira de Matos, lá de Minas Gerais, aqui também presente, seja bem-vinda. Lá de Santa Luzia, a Margarida Oliveira, nossa amigona, a Ivone Sanches, o Walter Saravia, meu irmão lá do Museu Harmonia, o Vanderlei Godoy, que o neto está me aniversariando, acho que é hoje, Parabéns para ele. A Roseli Barbosa, seja bem-vinda. Dirce Porto, minha irmã querida, seja bem-vinda, Dirce, que veio nos visitar, mas eu não pude nem fazer sala para ela. Ela veio aqui em casa, mas eu estava trabalhando. Ana Maria Rodrigues, seja bem-vinda, Ana Maria Rodrigues. Ana Maria Rodrigues está sempre presente conosco aqui também. Quando ela não está nos Estados Unidos viajando, Gente importante é assim. Então, nós já temos aqui nossa minha prima, Cida Gimenez, Veríssimo. Nossa, Ana Dirce Porto aqui juntos na live. Duas queridas, duas pessoas maravilhosas. Aniversariante, tá certo. Vou falar na hora. Então, nós já temos os nossos amigos aqui, o pessoal já chegou. A Luciana Brita, a filha, chegou aqui também. Seja bem-vinda, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, sempre aqui conosco também, Mas nós vamos já fazer a nossa vibração inicial, vamos fazer aquela prece, vamos fechar os olhos por apenas um momento, para que nós possamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores amigos, mentores que nos auxiliam a mim, me intuindo para fazer esse trabalho, auxiliando a todos nós na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Vivemos a Páscoa no último domingo, uma confraternização, aquele amor, e eu sempre penso que o clima de Páscoa devia permanecer por todo o ano, Esse amor, esse carinho, mas infelizmente não é assim. Mas chegaremos ainda no momento em que o amor prevalecerá, Mais amor, menos ódio, mais amor, que é o nosso tema de hoje. Elvira Prati chegou aqui também, a Vilma Maciel, minha amiga querida, o Mário Silva, está chegando aqui, os amigos. Nós vamos iniciar nossa live e no decorrer, se for possível, eu vou assim, dando boa noite para os que forem chegando. Menos ódio, mais amor. Amor, a máquina está fazendo barulho, vai desligar. Menos ódio, mais amor. Como eu disse, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, que
fala muito desse assunto. Eu escolhi esse tema também porque no último domingo se comemorou a Páscoa, e a Páscoa é o último dia, né, da denominada Semana Santa, né, pelo catolicismo, que representa a ressurreição de Jesus, que para nós da doutrina espírita é reencarnação. Jesus falou de ressurreição, né, em respeito às pessoas daquela época, mesmo porque era a linguagem que eles compreendiam. Então, mas o que importa verdadeiramente é que Jesus nos prova que a morte não existe, né? Que o sofrimento encarado com resignação e perdão das ofensas e a recompensa será um bom futuro espiritual quando se encara com resignação e perdoando as ofensas. Foi o que Jesus nos mostrou, né, quando foi crucificado. Então, por que estou falando disso, né, se o tema é amor e ódio? Porque Jesus sempre nos mostrou, e na Semana Santa, em cada dia da semana, nos mostrou o valor da compreensão, combatendo o ódio com amor. E nos mostra em vários momentos o amor e o perdão, não é verdade? Perdoando ao ladrão que é crucificado ao seu lado, mostrando humildade na cerimônia do lava-pés, aceitando o auxílio de Simão Cirineu também. O lava-pés foi na quinta-feira santa, né? E carregando a cruz, aceitou o auxílio de Simão Cirineu, demonstrando humildade, aceitando o auxílio, né? Também repreendeu Pedro por cortar a orelha de um dos soldados, né, que vieram prendê-lo, não pagando o mal com o mal, perdoando a Judas. Jesus nos prova que o ódio é danoso e o perdão, sim, esse é gratificante. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos mostra qual o modelo a ser seguido. Esse exemplo é mostrado em várias palestras, né? Que é perguntado ao Espírito Verdade qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é apenas Jesus. É o exemplo, né, que Deus nos mostrou. O maior exemplo. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus nos disse: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, não é que recompensa tereis? Não procede assim também os publicanos e os pagãos? As pessoas de má vida também amam os que os amam. Foi o que Jesus disse. E é verdade, né? Amar a quem nos ama não é difícil. Abraçar a quem nos abraça não é difícil. Fazer o bem a quem nos odeia, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus trouxe tudo ao contrário, né, do que se pensava naquela época e se pensa até hoje. Que a gente não pensa em orar por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Nós pensamos em odiar igual. Se nos agridem, nós pensamos em agredir igual. Se nos ofendem, nós pensamos em ofender igual. E Jesus vem e muda toda essa ideia, né? O que eu digo é o contrário do que estão dizendo. Amar aquele que nos ama não é difícil. O ódio é a maior causa de atraso na evolução do espírito, de nós, espíritos imortais. Que muitas vezes traz muito sofrimento para quem odeia, às vezes mais do que para quem é odiado. Quando se odeia, temos aquela pessoa conosco o tempo todo, né? Nós não nos esquecemos daquela pessoa o tempo todo. A gente odeia, mas a gente está do lado dele. Nosso trabalho na instituição espírita acontece muito isso. Os irmãos chegam e falam: eu estou com ele porque eu não gosto dele. Eu pergunto: mas se você não gosta dele, o que você está fazendo com ele? Né? Eu prefiro ficar longe das pessoas que eu não gosto. Né? Na verdade, quer perseguir, mas a gente fala, né, para ter um começo de conversa. E é engraçado, mas no pensamento nós carregamos também, estando encarnados, as pessoas que nós estamos com raiva, que nós estamos, né, magoados, alguma coisa assim. A gente acorda e dorme com aquela mágoa, né? Mas a atitude que está intimamente ligada ao ódio, né, a mais complicada, espiritualmente falando, tanto na vida atual como nas vidas futuras, né, é a justiça com as próprias mãos. Na pergunta 746 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: o assassino é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Nada que ocorre em nossas vidas é obra do acaso.
Para tudo existe uma razão. Nossa primeira ação deve ser analisarmos quando existe essa malquerência conosco, se não provocamos aquela raiva no presente, hoje, se não pode ter registro de outras encarnações. E pode ser que não haja nenhuma relação anterior, nem hoje, né, nem na atualidade. Porque existem malquerências que não estão ligadas necessariamente a nossas encarnações anteriores ou na atual encarnação. Pode ser que aquele que nos odeia ou não gosta da gente, né, seja apenas espírito em desequilíbrio. O problema pode não estar em nós, mas naquele que nos odeia, que não gosta de nós. Uma delas pode ser a sintonia, que nós já falamos várias vezes aqui. Estamos em sintonia diferente, a nossa presença o incomoda. Pode ser, são vibrações diferentes. Cada espírito possui uma vibração. E aquela reação negativa pode estar relacionada a este fato. A inveja pode ser causa desses ódios também. Não tem aquela historinha do vagalume, né? Que era perseguido por uma serpente. E ele fala para ela, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você me persegue? Aí a serpente fala, é porque a sua luz me incomoda. E às vezes a luz das pessoas realmente incomoda o outro, né? Quer tirar aquela luz. Ao invés de procurar brilhar a sua, quer apagar a luz do outro, né? O modo daqueles que sentem inveja é porque não consegue ser igual a quem que briga. Eu imagino que não, porque todos os seres humanos têm condição de serem úteis e importantes na vida de alguém ou na realização de algo. Nenhum filho de Deus é inútil e sem condições de ser competente em algum segmento e de ter a sua própria luz, né, sobre si. Mas, infelizmente, tem pessoas que não, que acabam por querer apagar a luz do outro, como a serpente, né, com o vagalume. Quando o ódio se instala na alma, se dorme e se acorda com aquele objeto do ódio, como eu disse. Por isso, a mesma forma de se livrar de quem se odeia é perdoando. Porque quando perdoamos, não ficamos mais com aquela pessoa na nossa presença. Quer se livrar do inimigo? Perdoe. Essa frase é muito conhecida também. Existem várias formas que são utilizadas para se demonstrar o ódio. Algumas vezes são bem escancaradas mesmo. Outras vezes, e é mais complicado, sorrateiramente, como quem não quer nada. E não raras vezes, pessoas desavisadas que se deixam manipular, se deixam levar, acabam por tomar aquilo como verdade. Tem pessoas que são mal vistas em um local, chegam e não são bem recebidas, porque alguém falou algo dela, a seu respeito negativo, é claro, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo e nem sempre aquilo é verdade. E as pessoas, às vezes levadas pela ideia do outro, acabam por não ter aquele carinho pela pessoa, tratar a pessoa com aquela distância, porque alguém disse algo sobre ela. Uma das formas é diminuir o valor de alguém que se odeia, quando é elogiado, por exemplo, né? Sempre se terá algo negativo a comentar, visando diminuir o valor que está sendo dirigido a quem se odeia. E não só pessoas, mas também instituições. A doutrina espírita sofreu antes e sofre ainda hoje com isso, né? Com acusações injustas. Mas quem às vezes acusa a doutrina espírita, né, de muitas coisas, que não vou nem elencar aqui, né? Dificilmente entra na instituição espírita para ver realmente o que é feito ali. É casa do demônio, muitos falam, né? Mas não entra para ver que ali nós falamos de Jesus, falamos do Evangelho, né? Não tem nada de negativo, mas muitas pessoas ouvem isso, levam como verdade, passam do outro lado da calçada e até se benzem quando passam em frente, né? Então, Jesus sofreu com isso também. Quando Jesus curava, o que se dizia, o que diziam os fariseus a seu respeito? Que era através dos demônios que ele curava. É por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Está em Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Deixando claro que na nossa doutrina, demônios na visão espírita, nada mais são espíritos de baixa evolução, que ainda se comprazem no mal. Tanto os que estão encarnados, como os que já estão desencarnados. São espíritos de baixo entendimento, né? São pessoas que se dizem demônios após o desencarne, mas não existe demônios, mas sim espíritos de baixa evolução e baixo entendimento, né?
espírito de baixa evolução não se interessaria em curar alguém, muito ao contrário, por isso que não faz sentido que eles acusavam a Jesus de curar com o auxílio dos demônios, né? Porque eles jamais vão querer o bem de alguém, não é verdade? O que mais incomoda quem que odeia é observar que a quem ele dirige o ódio segue vivendo bem, e muitas vezes bem até demais. Isso incomoda mais ainda. E a luz de Jesus incomodava essas pessoas, quem atraía multidões, e eles não conseguiam fazer isso. Então vinha a inveja e o ódio de Jesus. E algumas vezes, quando o desejo de vingança não se concretiza, se chega a pedir ajuda de Deus, não é assim? Tem pessoas que falam, que Deus me ajude, né? Que faça justiça, mas na verdade Deus não é justiça, né? Na verdade é vingança, que muitas pessoas confundem vingança com justiça. A justiça a gente aguarda, a gente deixa nas mãos de Deus. A vingança nós queremos para agora, queremos que seja imediato, né? Existem casos de suicídios também, que a pessoa se mata por odiar a outro. E esse ódio pode ser tão grande que às vezes se suicida visando culpar a quem que odeia, para criar a sensação de culpa. Alguns deixando até cartas visando tirar a paz do outro pelo resto da vida, porque ele se sinta culpado por aquele ato insano da pessoa. Acontece sim, né? Em caso de abandono, em outras situações. Sempre que possível devemos evitar, né? Provocar essas malquerências, porque isso muitas vezes nós devemos até nos silenciar. Muitas vezes o silêncio é a decisão mais sábia. A morte de Jesus estava ligada ao quê? Ao ódio, não é verdade? Mas principalmente por medo dos detentores do poder daquela época em perder o poder que tinha. Porque Jesus era visto como o salvador daquele povo. Jesus trazia o nome de Salvador. Se pensava que ele iria libertar aquele povo, o povo judeu, através de uma revolução armada, mas muitos de seus seguidores também pensavam assim. Então, até que no momento de julgamento, muitos foram contra Jesus, que eles pensavam que a fortaleza de Jesus era uma força humana, uma força de guerrear com armas, mas Jesus não era essa salvação a que ele se referia, era a salvação do Espírito, né? Livrar eles daquele jugo, né? Mas aquele jugo de não saber da vida eterna, do seguimento do Espírito após a morte do corpo. E sabemos, né, que até hoje as pessoas ainda pensam assim, muitos ainda pensam assim, né? E nós sabemos também que todas as épocas se mata para se permanecer no poder. Faz absurdos para se manter no poder, para conquistar. Nós temos observado isso na atualidade, né? Nas guerras, enfim, para que se conquistar o que é do outro, né? Só que a libertação que Jesus se referia era a libertação do domínio religioso e não do domínio político. Libertação do desconhecimento do verdadeiro Deus. Ele veio apresentar o verdadeiro Deus, a certeza da vida após a morte. Essa é a libertação a que ele se referia. Da desconstrução daquela ideia do inferno eterno. E principalmente que Deus não seria aquele Deus cruel, aquele ser que punia, mas aquele ser que perdoava, que dava novas oportunidades. Que merece quantas oportunidades forem necessárias através da reencarnação para que nós atinjamos a angelitude. E detentores de poder não mudam, ainda hoje ainda se vende a alma ao diabo para se manter no poder ou se retornar a ele. Só o amor cobre a multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tendes vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sejam misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Ou seja, fomos criados não para odiar, mas para amar. A única forma de se reparar o mal que se causou é praticando o bem. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados.
E para se praticar o bem, é necessário o amor estar envolvido. Por isso, só o amor cobre a multidão de pecados, como Pedro nos disse. Quem praticou o mal, ao reencarnar, retorna com compromisso em praticar o bem. Pode ser que não consiga, mas reencarna com esse propósito. Quem praticou crimes de ódio deve retornar com a finalidade de praticar o bem. E que nem sempre se consegue, não é verdade? Exemplificando, alguém que pode ter provocado morte de crianças, por alguma razão, pode retornar com o compromisso de adotar crianças, ou fundar, ou participar de instituições com o fim de proteger e auxiliar as crianças. É uma forma de cobrir o mal com o bem. O bem, né? Nós evitarmos de praticar o mal novamente, né? De cobrir quem provocou o mal, vai fazer o bem. E como eu disse, nem sempre a pessoa vai conseguir fazer isso. Só o amor cobre a multidão de pecados, né? O amor é constantemente, e muito constantemente, confundido com paixão. Mas o amor é muito mais do que isso. Tanto é que quando o amor é verdadeiro, deixa de ter essa conotação. Por isso presenciamos muitas vezes casais, né, que vivem uma vida, uma encarnação inteira juntos. Ligações que com certeza não estão ligadas à aparência corporal, porque todas as uniões baseadas apenas na aparência ou em outros interesses estão fadadas, em sua maioria, ao fracasso. As uniões baseadas no amor são facilmente identificáveis. Tem aquelas que, inclusive, o cônjuge, já presenciamos isso, né? Por alguma razão ainda jovem, até enfrenta invalidez, e o cônjuge permanece ao seu lado pelo resto da vida. Como disse, se confundir paixão com amor. A paixão é arrebatadora, muitas vezes inconsequente e sem controle, como um vendaval, né? E vendavais sempre deixam destruições. E são as paixões que costumam se transformar em ódio. Porque dizem que o amor anda lado a lado com o ódio, né? Isso não é verdadeiro. Isso não é real. Porque quem ama jamais irá odiar, né? Então essa frase que o amor e o ódio andam lado a lado não é verdadeira. O amor e o ódio são tão diferentes quanto a água e o fogo. O amor está sempre ao lado do amor. Jamais estará ao lado do ódio. Nós podemos ter a certeza disso. O ódio está sempre ao lado da incompreensão. E a paixão traz consigo aquela sensação de posse, que muitos confundem com o amor, que está intimamente ligado ao orgulho, né? E que traz tantos feminicídios que nós presenciamos, infelizmente, todos os dias no nosso país e no mundo. Porque é a paixão, não é o amor. Quem ama, não mata, né? A paixão, está, como eu disse, está sempre ligada ao orgulho, à vaidade. Inúmeras reencarnações que ocorrem nas famílias são reflexos de ódio de outras vidas. Reencarnações que nem sempre são bem-sucedidas, porque algumas vezes aqueles registros negativos são muito graves e os envolvidos podem não conseguir vencer aquela prova. Por isso Jesus nos alerta para que façamos o possível para não levar para a parte espiritual situações mal resolvidas, porque os reencarnes nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. E pode ser que aquela situação possa se perpetuar por séculos e até milênios, até existir uma nova oportunidade de reparação. Por isso está no Evangelho: entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz, o juiz entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Então, enquanto estamos encarnados, se temos alguma desavença, o que é que ele diz para nós? Procuremos, se possível, retornar à amizade, ou pelo menos perdoar, nem que não nos peçam perdão, para que isso não se perpetue, porque pode demorar muito tempo para que se reencontre novamente numa nova encarnação, para que se desfaça aquela malquerência. E isso fica registrado no espírito. Enquanto aquilo não for reparado, estaremos em débito com aquela situação. O ódio sempre terá repercussões negativas, seja quanto encarnados, tanto quanto desencarnados, porque a vida continua. Nós sabemos disso já, né? Porque por isso não é incomum você entrar em contato com alguém que não conhecemos, nessa encarnação, é claro, né? Ao primeiro contato existe aquela retração, uma sensação negativa em relação àquela pessoa. Pode ser resultado
apenas resultado de uma rejeição devido à vibração de cada um. Mas nada é absoluto, né? Mas pode ser algo realmente de vida anterior, de uma desavença que houve. Assim ocorre na situação oposta também, né? Quando a atração é imediata, nos dá a impressão de conhecer aquela pessoa desde sempre. É o amor envolvido. Na situação anterior, pode ser um ódio envolvido. Mas mesmo havendo uma rejeição, devemos procurar nos esforçar para conviver. Devemos suportar uns aos outros. Está no Evangelho. Devemos suportar para que nos suportem também, né? Uma palavra, uma frase, uma ofensa que poderia ser evitada pode causar uma aversão que pode se transformar em ódio. Conter nossos impulsos não é tarefa fácil, mas devemos, tanto quanto possível, procurar nos conter. É fácil? Não, não é fácil. Em muitas situações, nós não conseguimos nos conter, mas na medida do possível devemos procurar fazer isso, né? Para que não se gere débitos futuros e malquerências futuras. Kardec nos alerta, nunca haja por impulso de uma raiva, ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender. E raiva é algo que todo ser humano sente em algum momento, e não necessariamente, né, do outro, muitas vezes de nós mesmos, por coisas que nós fazemos, por situações que nós mesmos criamos, por algum descuido, por algo que fazemos, nos arrependemos, ou várias outras situações. O que devemos evitar é estar com raiva ou mágoa, essa raiva e essa mágoa se transformar em ódio. Isso é que é mais grave. Ter uma raiva momentânea, até vai, uma mágoazinha, mas não devemos deixar que aquilo transforme em ódio. Não devemos evitar essa situação, porque quando o ódio se instala, é muito mais difícil de ser removido, né? Se torna muito mais difícil de livrar daquele sentimento, né, que tanto nos prejudica e que irá nos prejudicar na nossa evolução espiritual. E do desequilíbrio também na área física, causando alterações fisiológicas, tais como alteração da pressão arterial, não é? Pode levar ao infarto, pode levar ao AVC, ansiedade, gastrite, diabetes, obesidade, depressão, dores musculares, alergias, estresse, asma e até câncer, mais grave ainda, ao suicídio. Isso é muito grave. Um sentimento de raiva ou ódio pode perdurar por um longo período. E trazendo para a nossa doutrina, pode atravessar encarnações. Por isso, quanto mais evitarmos guardar mágoas e rancores, melhor para o nosso corpo físico. Melhor para o nosso espírito imortal, principalmente. Sabemos que tudo que desejamos ao próximo retorna para nós mesmos. E algumas vezes se confunde discordância com ódio. O fato de haver discordância não é motivo para isso, deve-se haver respeito de opiniões. Desejar mal ao próximo não é bom para nós. Deus a tudo vê, não devemos jamais nos esquecer disso. Se nos faz algum mal, certamente que o universo devolverá para quem que nos ofende, a quem que nos faz mal. Não devemos nunca querer tomar a justiça nas próprias mãos. Nada passa despercebido aos homens de Deus, por isso devemos procurar seguir em frente, sem nos alimentar de ódio, sem devolver na mesma medida, porque não devemos nos esquecer que somos espíritos antigos, por isso a resignação e a paciência devem ser sempre exercitadas. E sendo nós espíritos antigos, não sabemos o que nós fizemos em ocasiões anteriores, sabemos que fazemos nessa, e nem nessa muitas vezes, que muito que nós fazemos, às vezes frases que nós dissemos, nós sequer nos lembramos. Muitas vezes nós fizemos algo que para nós foi uma coisa natural e para quem nós dissemos não é. E pode guardar mágoa da gente, nós nem sabemos o porquê. Assim como nós também ouvimos algumas coisas e não gostamos, a pessoa sequer às vezes tem noção do que está dizendo para nós. Para encerrar, a frase do nosso Chico Xavier: só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. Olha que Chico fala para nós. E Divaldo Franco também tem a sua frase que diz: ter inimigos não é problema, o problema é ser inimigo. Então, que as pessoas não nos queiram bem, que não queiram ser nossos inimigos, nós não devemos procurar ser inimigos de ninguém. Então, que nós possamos nos lembrar de Jesus, sempre de Jesus, né? Como disse na pergunta 625, que é a resposta feita ao Espírito de Verdade. Qual é o maior exemplo que Deus enviou para nós? Vede Jesus.
Então, Jesus fez tudo o que pôde para nos mostrar o valor do perdão. Porque sendo crucificado, ele ainda perdoou, pediu a Deus, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais essa doutrina nos ensina, mais nós devemos exercitar. Mas nós devemos fazer o possível para não devolver. E não é fácil, porque nem sempre nós estamos equilibrados, nem sempre nós estamos tão bem, nem sempre nós estamos em condições, né, de perdoar, de deixar para lá, mas vamos procurar fazer o melhor que nós pudermos por nós mesmos, porque tudo que nós fazemos por nós mesmos. Boa noite, Ivone Sanches, seja bem-vinda. Estou vendo aqui os amigos que chegaram, a Adria, nossa prima querida, Fabiana Bartanini, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Quem? A Marlene Pérez, a minha amiga. Que saudade de você, Marlene Pérez. A Maria Ângela também, a Roseli Castro, nossa, a Carol Pelaio. Desculpa, não apareceu para mim aqui. A Jane Ferraz de Matos, eu já falei. A Maria Ferreira, a minha amiga. Vibrações para você, para o seu coraçãozinho, né? A Luísa Maciel também, manda ver as duas irmãs presentes, a Helene Uxudo, né? Desculpa, não apareceu, não subiu a tela aqui para mim. Né? A Deise Manzano está aqui conosco hoje. A Deise, sua linda. Um abraço no Deodato, meu amigo. A Cristina Gosquiavo, a minha amiga querida, esposa do Márcio Guimarães, meu amigo querido, meu irmão do coração. Né? Nossa, bastante pessoas que eu não tinha visto. Um prazer. Márcia Ferrari, vamos parabenizar daqui a pouco. A netinha que aniversariou, né? Isso mesmo. Então nós vamos aos aniversários, né? Mas antes eu quero desejar muita paz a todos, sempre um prazer ter vocês comigo, agradecendo, mas não vou embora, nós vamos aniversário, depois nós vamos fazer o encerramento ainda, tá bom? O Jonathan, o Jonathan é um menino que nós vimos praticamente nascer, completou 18 anos, agora você é de maior, Jojo, dia 14 aniversariou, filho da Valde Souza, aqui presente conosco aqui na live, a Geralda Bruchaita, nossa amiga querida, essa mulher linda, maravilhosa, que nós adoramos, nossa companheira de trabalho do Irmão X, aniversário dia 14, parabéns, Geralda. Vou até falar a sua idade, porque chegar a essa idade não é fácil. 7,8, oh meu Deus, será que eu chego até lá? Muitos parabéns para você, muitos anos de vida. Bruno Barros, amigão querido, nosso primo, aniversário dia 14. E a Heleninha, neta da Márcia Ferrari, acho que é 9 anos, né, que a Heleninha está fazendo, eu não vi, desculpa. Parabéns, Heleninha, muitos anos de vida para você, a gente se lembra quando você nasceu. Nossa Senhora, 9 anos já, Heleninha. A Van Ribeiro, parabéns, Van, muitos anos de vida para você, menina linda, maravilhosa, filha do Jorge Ribeiro, né, nosso amigo querido. Aniversário dia 16, a Vanessa Colares, que é a esposa do Sérgio Almeida, nosso irmão querido, está sempre presente aqui nas nossas lives, aniversário dia 15. Parabéns, Vanessa, muitos anos de vida. Marisa Pellegrini, dia 17. Parabéns, muitos anos de vida para você. O Gustavo, que é filho da Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, aniversário dia 18. A Cida Tussolini, dia 19. Isabel Primon, Abel, filha do nosso amigo Sérgio Barros, o Sérgio, aniversário dia 19. E também o Andres, filho da Olga que está aqui conosco. Olga Queiroga, que está aqui conosco, aqui na live, né? Parabéns para o Andres, nosso amigo querido, esse menino que a Rita tem como filho do coração aqui, né? É maravilhoso. Muitos parabéns, Andres, muitos anos de vida para você, menino. Hélio Pedrosa, meu xará, aniversariando hoje. O Hélio Pedrosa faz um trabalho aqui na Brasilina, trabalho de auxílio, inclusive foi ele que pediu aquela cadeira de rodas e aquele cadeira de bebê para um menino que felizmente, graças a Deus,
né, da Fabio, a nossa sobrinha querida, cadeira de rodas, e da Kelly, o carrinho de bebê. Então, as pessoas auxiliaram, ele que fez esse pedido, Ana Pedrosa, parabéns. A Sandra Otanabe, a nossa amiga querida aqui da nossa rua, nossa amiga, aniversariando hoje também, né? Vamos às vibrações, nossa Mary, sempre a Maria Silva, se recuperando da cirurgia, graças a Deus, está bem, está maravilhoso, está tudo bem com ela, muito feliz ela está se recuperando. Quero pedir vibrações novamente para o Cleiton, o nosso irmão especial, tecido Mididão, está internado no Hospital São Bernardo, a Nina Lucas Nogueira Garcês. Domingo eu fui até lá fazer uma visitinha para ele está medicado, está com problema de saúde, mas sorriu para mim e fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer uma visitinha para o nosso Cleiton. E nosso irmão, lá do Irmão X, o João Carlos Long, está no UTI do Hospital Ipiranga. Ele teve para amputar 3 dedos, ele tem problema de diabetes, mas hoje ele fez um vídeo para nós, do Irmão X. Ele está bem, está consciente, tudo, e que Deus o ampare, que o Dr. Luiz Menezes te auxilie, e que logo você esteja conosco, João, no trabalho. Rogério Tornor, também meu amigo, fez a cirurgia também de retirar de bolsa e colostomia, mas está bem, mandou mensagem para mim hoje, que está se recuperando, e logo ele estará conosco aqui também, né? E o Gênio Ferraz, que é irmão da Jane Ferraz de Matos, que lá em Santa Luzia, Minas Gerais, que nós arranjamos aqueles medicamentos, na mesma publicação no Facebook, que eu consegui, através das amigas, da Sandra, lá do Irmão X, e da Ana Maria, que consegui os medicamentos, e ontem nós mandamos para ele via SEDEX, já deve ter chegado por lá, vibração para ele, está com problema de câncer no pulmão, o Gênio Ferraz. Tá? E a mamãe do nosso amigo Carlos Pato Savassi desencarnou dia 18, Dona Marisa de Lourdes Pato Savassi. Ela tinha mais de 90 anos, a Dona Marisa, mais consciente, maravilhosa, e ela retornou ao mundo espiritual, cumpriu sua missão, que os bons espíritos amparem e auxiliem nessa passagem. E que console aos que ficam, aos filhos, aos netos e todos os familiares e amigos. E nós encerramos aqui a nossa live. Desculpe alguém que eu não cumprimentei, mas todos vocês estão no meu coração, e todos que mandaram mensagens aqui, eu vou responder uma por uma, como eu sempre faço. Então, vamos fechar nossos olhos novamente, agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade que tivemos de estarmos mais uma vez juntos, reunidos, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre. Falamos hoje de menos ódio, mais amor, que nós possamos praticar esse ensinamento do nosso Mestre. É tão difícil, tão sofrível ainda, porque nós ainda temos dificuldades em perdoar como Jesus perdoa, como Jesus perdoou. Mas vamos nos esforçar, evitar malquerências, evitar ódios, procurar não levar em conta muitas coisas que nos dizem, muitas coisas que fazem contra nós, deixando a vida seguir seu curso, que nós nunca sabemos quando acontece algo negativo conosco, se nós realmente não cometemos algo em algum momento contra aquela pessoa, seja nessa encarnação, seja em encarnações anteriores. Que devemos sempre ter em mente aqui, nada do que nos acontece é injusto. Tudo que acontece em nossa vida existe uma razão. Quando nós passamos a entender dessa forma, nós conseguimos conviver melhor com as dificuldades. Pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, que ilumine os nossos lares, ilumine o nosso local de trabalho, ilumine o nosso planeta Terra, ilumine a mente dos governantes, ilumine ao governante que está fazendo a guerra, tirando a vida de muitos, angariando débitos para o seu futuro espiritual. Certamente, se conhecesse a doutrina espírita e os débitos futuros que se criam através do ódio, através da ignorância, através da agressividade, certamente que ele não cometeria esses atos absurdos que está cometendo. Então, não tenhamos ódio. Oremos por ele, oremos por todos que estão sofrendo
Oremos por todos que estão retornando ao mundo espiritual. Podemos ter a certeza que a espiritualidade maior não abandona ninguém. Todos estão sendo auxiliados, todos os espíritos que estão desencarnando estão sendo encaminhados, estão sendo amparados pelo plano maior. E vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz no coração de todos, muita paz no mundo, muita paz no universo, muita paz nos nossos lares, muita paz onde quer que nós estivermos. Que foi isso que Jesus nos ensinou, principalmente remembrando a Páscoa, remembrando a crucificação. Jesus nos ensinou a praticar o amor e o perdão. Que nos momentos de dificuldades, no momento em que nós formos testados, que nós somos sempre testados pelo plano maior, nós lembremos de perdoar ao invés de devolver agressividade com agressividade. Graças a Deus, graças a Jesus. Um bom feriado a todos, um bom fim de semana prolongado para muitos. Que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos. Muita paz no coração de todos nós. Fiquem todos com Deus.